Boa noite a todos. Com a proteção de Deus e respeitando a independência e a harmonia entre os poderes, como princípio fundamental para o avanço da democracia e na luta constante para promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a todos os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dou por aberta a 13ª sessão ordinária do ano de 2025. Convido a primeira secretária, a vereadora Ana Paula Teodora Amado Barbosa, a turca, a proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Adenilson Seron. Presente. Carlos Alberto de Almeida Beto Moreno. Presente. Ceila Sanches. Presente. Fábio Peão. Presente. Marco Rogério de Carvalho Trovão. Presente. Antônio Gustavo de Stefano Gugu. Presente. Ana Paula Teodora Amado, presente. Anderson Gustavo Penachiotti. Presente. Rafael Nisato. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação da sessão anteriormente realizada encontra-se à disposição de todos no site www.câmarajosebonifacio.sp.gov.br e no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 13ª sessão ordinária, 5 de maio de 2025. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2025, autoria da mesa diretora. Homenagem pelo Dia do Profissional de Saúde no município de José Bonifácio, comemorado todo dia 12 de maio, conforme instituído pela Lei Municipal número 4.277/2023. Projeto de Lei número 6/2025, autoria do vereador Rafael Nisato, dispõe sobre denominação de José Donizete Oliva a um bem público no município de José Bonifácio. Projeto de Lei número 7 de 2025, autoria da vereadora Ceila Sanches, dispõe sobre denominação de Laurindo Caseloto a um bem público no município de José Bonifácio. Moção de apoio número 8/2025, autoria do vereador Marco Rogério de Carvalho Trovão. Esta moção manifesta apoio institucional ao projeto de lei número 2858/2022, que propõe a anistia de cidadãos que tenham participado de manifestações públicas em território nacional entre os dias 30 de outubro de 2022 e a data de entrada em vigor da referida norma, desde que não tenha praticado crimes contra a vida, integridade física ou contra a liberdade individual de terceiros. O projeto contempla ainda a anistia a atos de apoio, organização, financiamento ou promoção das manifestações, inclusive por meio de plataformas digitais, conforme consta expressamente na redação da proposição. Indicação número 75/2025, autoria do vereador Adenilson Luiz Seron, que solicita ao senhor prefeito proceder estudos para realizar a construção de 2 salas de aula e uma sala de múltiplo uso, cobertura dos corredores que interligam as salas de aulas até o refeitório, colocar grades de proteção em pontos de riscos, pintura da quadra de esporte e pintura do solo da Escola Municipal Urânia Costa de Lima, ET. Indicação número 76/2025, autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, o Beto Moreno, que solicita ao senhor prefeito proceder estudos para realizar revitalização e melhorias, como troca dos postes e troca de iluminação, na Avenida da Saudade. Também realizar melhorias no canteiro central da mesma, realizando estudos junto ao setor de trânsito do município para diminuir a largura do canteiro central para melhor fluxo do trânsito no local. Indicação número 77/2025, autoria do vereador Rafael Nisato, que solicita ao senhor prefeito que sejam viabilizados estudos no sentido de construir uma nova creche no município de José Bonifácio.
Indicação número 78/2025. Autoria do vereador Antônio Gustavo de Stefano Munhoz, Gugu, que solicita ao senhor prefeito que estude a viabilidade de instalar sistema de aquecimento na piscina semiolímpica municipal, localizada na Cidade das Crianças. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 2 minutos, usará a tribuna o vereador Carlos Alberto, o Beto Moreno. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, amigos vereadores, todos presentes, as redes sociais, os funcionários, todos os amigos aqui, muito boa noite. Essa indicação que eu venho pedir ao senhor prefeito, solicito ao senhor prefeito proceder a estudos para realizar revitalização das maiorias, como troca de porte, troca de iluminação na Avenida da Saudade. Também realizar melhorias no canteiro central da mesma, realizando estudos junto ao setor de trânsito do município, para diminuir a largura do canteiro central para melhor fluxo do trânsito. Eu vou ler aqui as justificativas pessoais, onde eu peço aqui. Essas melhorias são muito importantes para garantir a segurança dos pedestres e condutores de veículos que utilizam a referida avenida. Certo de que o senhor prefeito municipal atenderá esta solicitação antecipadamente, agradeço. Essa solicitação é uma observação minha de muitos anos ali na Saudade, né, na Avenida da Saudade, trabalhando ali há 29 anos como barbeiro, e eu vejo naquela avenida ali que ela é bastante estreita, né? Ali quando passa caminhão, o ônibus da prefeitura, caminhão, baú grande, quando está estacionado ali, dificilmente eles passam ali com tranquilidade, né? E visto também que essa avenida já faz muito tempo também que ela não teve uma reforma também, né? Nós tivemos ali a Joaquim Moreira, teve uma reforma legal, tivemos aqui a Antônio Gonçalves da Silva, teve uma reforma muito bacana também, e a da Saudade, a gente está aí há muito tempo sem ver uma reforma ali. Tem ali os postes, né? A iluminação em alguns pontos ali é muito precário, né? Tem bastante árvores ali que atrapalha também um pouco a visão dos motoristas, então eu acho bacana ali uma revitalização. Ali há a possibilidade de melhorar a largura da rua ali. Por quê? Eu medi, tem 2,40 de largura aquele canteiro. Se fizesse, claro, não sou engenheiro, é só uma sugestão. Se fizesse ali, de repente, uma diminuição e colocasse com 1 metro ali, fizesse um canteiro menor, e ali dentro desse canteiro plantasse ali umas florzinhas menores, aquela coisa toda, com certeza a gente ia ter mais espaço nas duas mãos, tanto a que sobe quanto a que desce. E ia fluir melhor o trânsito. Às vezes eu estou ali e às vezes tem um baú, um caminhão baú entregando alguma coisa no comércio ali, próximo, e às vezes a gente tem que ir lá chamar o motorista para ele tirar o caminhão dele para poder passar um outro caminhão, ou então passar um ônibus. Muitas vezes até o ônibus da prefeitura, ele não consegue passar 2 juntos. Quando é carro, passa, mas quando é caminhão, né, esses caminhões maiores, carreta, já fica difícil. Eu já vi carreta ali próxima ali, nossa, onde eu trabalho ali, tá lá as fotos lá, né? Tirei algumas fotos ali. Esse canteiro tem 2,40 de largura, né? Tem alguns coqueiros e tudo. E eu acho que daria para fazer ali uma reforma, uma revitalização muito boa, que iria melhorar muito a vida dos condutores, de nós, né, que passamos ali, as pessoas, os empresários, né? Ia ser muito bacana para a nossa cidade, né? E, por enquanto, é isso. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco. Muito obrigado, boa noite. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 2 minutos, usará a tribuna o vereador Adenilson Serão.
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar a todos, público presente, aos familiares de seu Donizete Oliva, Laurindo Gazelotto, sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder, junto com a vereadora Sheila, vereador Rafael, poder estar juntos hoje, junto nesse momento, aprovando, vivenciando, exaltando o nome de pessoas que fazem, fizeram e ainda continuam fazendo a diferença. Que continue no nosso coração, no dia a dia, nos ensinamentos, nas inspirações, tudo aquilo que nos deixou. Quero também, que hoje nós temos uma pauta, o projeto de decreto legislativo dessa mesa, que estará sendo homenageado pelo profissional de saúde, um projeto de minha autoria, no mandato anterior, para que todo ano seja homenageado pessoas, trabalhadores que se dedicam à saúde. Tivemos momentos da pandemia que mostrou que essas pessoas estavam sempre na linha de frente, cuidando, e esse projeto dessa homenagem era para uma forma de poder contribuir com eles. A garganta não está muito boa hoje, a gripe é uma bênção, tomando um pouco de água para ver se dá uma melhorada, mas eu vou tentar falar um pouco da minha indicação, uma indicação que é fruto de visitas, fruto de encontrar, dialogar com pessoas, e hoje eu falo da indicação 75/2025, que nós estamos pedindo estudo para realizar a construção de 2 salas de aulas e uma sala de múltiplo uso. Também a cobertura de corredores que interligam as salas até o refeitório. E colocar grades de proteção em alguns lugares que precisa, onde tem pontos de risco. E a pintura da quadra de esporte e alguns pontos importantes. Eu estive em visita na Urânia Costa Lima, na ET, onde temos lá o período integral, dialogando com gestores, professores, educadores, na qual, primeiro, antes de eu falar das necessidades, eu queria parabenizar pelos trabalhos que eles realizam lá. Grande é o trabalho que eles fazem. Nossos gestores, educadores que lá estão, o amor, o carinho, a dedicação às nossas crianças. E eu tive a alegria de poder estar na sala de aulas, poder estar convivendo naquele momento e ver como eles são bem cuidados. E para que possa melhorar isso ainda, eu venho falar um pouco da infraestrutura. Aí está uma foto de um local que tem o livre acesso de crianças. E ali naquele muro ele tem quase 2 metros de altura. Crianças, todo mundo sabe como é, tem um risco de poder, no momento, querer ir lá e ter o risco de cair dentro desse buraco, nessa altura desse muro, aí nesse degrau aí, de 2 metros de altura. E nós estamos falando sobre o corredor, um corredor que sai das salas de aulas, que vai até o refeitório. E quando tem o tempo de chuva, as crianças só têm esse caminho para poder passar. Então nós estamos pedindo uma cobertura ali. Então, a gente sabe que é necessário, e quando vem a chuva, é guarda-chuva de cá, de lá. Então nós estamos solicitando ao prefeito municipal para que possa ter o estudo e a infraestrutura dessa cobertura, para que as nossas crianças, no momento de chuva, possam atravessar e assim poder passar com tranquilidade. Colocamos a pintura solo, quando foi passado aí para os senhores, a pintura solo diante do chão, a forma que está, e também temos uma quadra lá que já precisa da pintura solo. Se você olhar o chão, ele está totalmente danificado e o risco de criança se machucar. A educação ela é fundamental, nós temos grandes gestores, educadores, e o município poder contribuir, dar esse suporte para cada um deles poder continuar fazendo o trabalho que assim eles realizam lá. Então, fica essa indicação. O município temos hoje esse intercâmbio junto com o governo do Estado, onde estive também na Secretaria do Estado, e temos aí planos, organizações, ações, iniciativas com o município e o governo do Estado que possa trazer toda essa infraestrutura, tanto as salas, aquilo que nós estamos colocando aqui. São pontos importantes que melhoram a vida, o desenvolvimento de cada criança e assim ajudando e facilitando no trabalho dos nossos gestores. Obrigado, presidente. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 2 minutos, usará a tribuna o vereador Antônio Gustavo, o professor Gugu.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, a todos que nos acompanham pela internet, a família dos homenageados, muito merecido, Caseloto, pai do Douglas, né, Douglas? Muito legal a homenagem aí. Parabéns, Ceila e Rafinha, pela homenagem. E falar um pouco agora aqui sobre a minha indicação. A minha indicação, ela vem de encontro, inclusive com uma da parte que o Adenilson colocou agora, que é basicamente ali junto do mesmo prédio, onde existe a ET, que é a Cidade das Crianças. Ali a gente tem 2 prédios, né? Na verdade, até 3, se for ver, que é a parte de cima, que é a Urânia, e depois a gente tem a ET e o complexo aquático ali, que fica para baixo. A minha indicação, ela é para que a gente pudesse, para que o prefeito promova estudos aí. A professora Giovana está aqui também, a gente trabalha junto há muitos anos, e a gente dá aula de natação há muitos e muitos, mais até do que a gente queria, né, Giovana? Faz tempo que a gente está lá. E a gente sabe da necessidade, há muito tempo, de aquecer aquela piscina. O Trovão uma vez até me ligou, né, Trovão? Perguntando. Aí eu falei, se soubesse o tanto que a gente já falou disso, né, Giovana? A gente estava esperando a hora certa, que era justamente agora, a hora de esfriar, para que a gente pudesse apresentar, inclusive, imagens do que acontece nesse momento. Se você puder colocar, por favor. Obrigado, Francisco. Essas imagens é do início do ano. E isso daí é só uma turma. São inúmeras as turmas de natação que a gente tem. Termina uma aula, entra outra turma. Termina outra aula, entra outra turma. Essa é apenas uma. Durante o verão, em uma turma é assim que funciona. Essa é a de hoje, ó. Isso eu filmei hoje, a professora Giovana no fundo. Os alunos, a água muito gelada. Infelizmente, por mais que eles queiram, eles não aguentam. Então a gente estava com 4 alunos nadando nesse momento, porque os outros não aguentam. E os poucos ainda saem um pouco, fica no sol e volta. Isso atrapalha muito o trabalho. Se a gente tivesse essa piscina aquecida, ela ajudaria para que o nosso trabalho não parasse durante esse período das águas geladas. E mas é só trazer... Não, eu tenho a solução também. O sistema de aquecedor que a gente precisa ali chama-se trocador de calor. Ele seria um aquecedor elétrico, mas que ele não gasta tanta energia quanto um aquecedor de resistência. É totalmente viável, possível para os nossos cofres, e eu tenho certeza que ia estar ajudando não só as nossas aulas do CESLARE, que é as aulas do município, da nossa escolinha, como também da ET, que é a Escola de Tempo Integral. Inclusive a ET, nesse momento, não está nem descendo para as aulas de natação, né, Giovana? A gente fica lá praticamente porque a molecada, só por eles serem alguns menores, eles não aguentam o frio. Então, eles nesse momento nem estão usando o espaço. A gente está usando o espaço sozinho. E também por causa da hidroginástica. A hidroginástica nesse período, e até mesmo durante o tempo de água quente, as aulas de hidroginástica, elas se resumem a uma piscininha pequenininha que a gente tem lá. Se essa piscina fosse aquecida, essa piscina maior poderia ser utilizada e com isso poderia abraçar mais ainda a população. E eu tenho certeza que, desculpa a voz também, eu estou vindo de uma gripe braba também, igual a Denilson também, e eu tenho certeza que o nosso prefeito aí vai olhar com bons olhos. Eu vou ler rapidinho um textinho que eu fiz aqui, que era para tirar algumas ideias, mas eu tenho um tempinho ali, vou aproveitar para ler. Eu venho a esta tribuna defender uma indicação que considero essencial para a melhoria do nosso esporte, que é a natação, da nossa saúde e da educação do nosso município, a instalação de um sistema de aquecimento na piscina municipal. Temos hoje uma piscina excelente, com ótima estrutura e uma demanda muito grande de alunos interessados em participar das atividades aquáticas. No entanto, a baixa temperatura da água tem sido um grande obstáculo.
Há anos, a frequência é bastante reduzida nesse período. E isso prejudica muito o aproveitamento de um espaço que poderia estar sendo beneficiado e utilizado por muito mais pessoas. A escola de tempo integral, ET, por exemplo, está deixando no momento de levar seus alunos para as atividades por conta da água gelada. Isso mostra que estamos perdendo uma oportunidade de promover saúde, disciplina e inclusão através da natação e de outras práticas aquáticas. Se a piscina for aquecida, poderemos manter a frequência durante todo o ano, sem interrupções causadas pelo frio, garantindo o atendimento à grande demanda existente e valorizando ainda mais esse importante equipamento público. Peço à administração que olhe com carinho para essa proposta, pois aquecer a piscina é um investimento com retorno direto na qualidade de vida da nossa população. Mais uma vez, muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez aos homenageados. Muito obrigado. Convido o vice-presidente, o professor Gugu, a assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 2 minutos, usará a tribuna o vereador Rafael Claudemiro Nizato. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Deixar um cumprimento muito especial hoje aos familiares do senhor Laurindo Caselotto, aos familiares do senhor José Donizete Oliva. Para a gente, uma noite de bastante alegria poder homenagear duas pessoas que fizeram parte da história do nosso município, eternizar essas pessoas com o nome de um bem público em nosso município. Isso para a gente é um motivo de muita satisfação. Cumprimentar o meu amigo Vanderlei Teles, cumprimentando o Vanderlei Teles, cumprimento a todos os ouvintes da Sinal 2 FM 92.5 e todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, nesse momento, a gente fala sobre as indicações. Falando em indicação, gostaria aqui de parabenizar a indicação do meu colega vereador Carlos Alberto de Almeida, o Beto Moreno, que faz uma bela indicação com relação à Avenida da Saudade. Dizer que em 2021 e 2023 também tive esse olhar ali com aquele bairro fazendo através de indicação. Infelizmente, essa obra ainda não foi feita, porém, dizer, Beto, que é muito bem lembrado. Falamos aqui da Antônio Gonçalves da Silva, José Antônio Pinto, outra avenida que também teve iluminação, calçamento, pintura, Miguel Brandão, e a Avenida da Saudade literalmente ficou na saudade. Literalmente ficou na saudade, acabou ficando para trás. Realmente é uma avenida que é escura, que necessita de uma melhor iluminação, que eu gostaria de mandar um grande abraço para a Bel, que é quem me cobra sempre. Ela mora ali em frente a São Valentim, está sempre cobrando, tenho certeza que já deve ter te cobrado também com relação a isso. E a gente, que é ali daquele cantinho, hoje eu moro no Monte Alegre, mas a minha vida toda foi ali na Santa Maria, Vila Saudade, Jardim Independência, Jardim das Flores. Então a gente tem um grande carinho por essa localidade, te parabenizar por essa lembrança. A indicação da Denilson, muito boa também. É um local que realmente necessita, embora seja uma escola que passou recentemente por uma grande reforma. Inclusive, nós tivemos o prazer de fazer essa indicação da reforma da Urânia no mandato passado, mas ficaram realmente alguns pontos que são fundamentais, e esse olhar e essas visitas, Adenilson, é importante para isso, para a gente demonstrar que necessita, mesmo havendo a reforma, mesmo a escola estando bonita, tem locais que precisam de melhorias, e nada melhor do que o vereador estar próximo, está indicando. Parabéns pela indicação, excelente indicação. O Gugu sempre buscando melhorias, com o seu ponto de vista profissional, afinal de contas é um excelente professor da nossa rede municipal. Parabéns, Gugu, também. Acho que a natação vem cada vez mais crescendo no nosso município, e estimular os nossos atletas é fundamental.
Eu gostaria de falar agora da minha indicação, a indicação 77 de 2025, onde eu peço estudos no sentido da construção de uma nova creche no nosso município. É notório a falta de vagas, lógico que, havendo creche, é necessário haver também o custeio dessa creche, que é a contratação de profissionais. A gente fala muito isso nos bastidores, que é necessário profissionais para cuidar das crianças. Porém, passou da hora da gente ter mais uma creche. E, inclusive, existe uma proposta no PAC de 2025, pedido de uma creche no governo federal. Estive em Brasília, numa audiência com o deputado Arlindo Quinaglia. Ele já se colocou à disposição a intermediar a vinda dessa obra, dessa nova creche, para o nosso município. Eu acho que isso é importante, a parceria é fundamental. Às vezes o município, com recurso próprio, não conseguiria fazer, dificilmente faria, afinal de contas, administrar o recurso próprio, ele é complicado, é pouco dinheiro que resta para o investimento. Nossa folha, mais de 40%, ela é comprometida só com pagamento de funcionários, né? Você é obrigado a gastar mais um percentual na saúde, mais um percentual na educação, e acaba muito pouco dinheiro ficando para investimento. Aí a gente tem que buscar as parcerias aí com o governo federal, estadual, e os deputados são a nossa ponte, o nosso elo com o governo estadual e federal. Então, estivemos em Brasília, ao lado do Gugu, pleiteamos esse apoio do deputado. Isso não vem através de emenda, vem através do PAC, mas a gente sabe o quanto é importante, né, o lado político, né, ter um deputado que vá lá, que represente, e aí que a gente também faça o dever de casa. Isso sempre foi muito falado lá em Brasília, né, Gugu? Que é necessário também a prefeitura apresentar toda a documentação e deixar a proposta apta a receber o recurso. Se a proposta não estiver apta, de nada vale o deputado ir lá, intermediar, e muitas vezes até conseguir, mas sem a proposta apta, o dinheiro, o recurso não chega até no município. Então fica aqui essa indicação, acho que ela é viável, ela é possível, ela tem o apoio de deputados, tem o nosso apoio e tem a vontade política do nosso prefeito. Acredito muito na possibilidade de acontecer essa obra, e não tenho dúvida nenhuma que cada um de nós aqui torce muito para isso, e vamos todos juntos tentar realizar aí que essa indicação, a indicação de número 77 de 2025, na construção de uma nova creche no nosso município, ela seja possível. Nesse momento a gente fala das indicações, daqui a pouco a gente volta para falar dos projetos de lei. Reassume a presidência o vereador Rafael Nisato. Comunico que encontra-se para votação nesta sessão as seguintes matérias: projeto de decreto legislativo número 4 de 2025, autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 6/2025, autoria do vereador Rafael Nisato. Projeto de lei número 7 de 2025, autoria da vereadora Seila Sanches. E moção de apoio número 8/2025, autoria do vereador Marco Rogério de Carvalho Trovão. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 2 minutos, usará a tribuna a vereadora Seila Sanches. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários dessa Casa de Lei. Quero cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a família do senhor José Donizete Oliva e a família do senhor Laurindo Caseloto. Vou falar um pouco do seu Laurindo Caseloto. Laurindo Caseloto nasceu em José Bonifácio no dia 10 de agosto de 1930. Nascido e criado na roça, trabalhou por muitos anos na fazenda dos Botoni, na colheita de café.
Aos 22 anos de idade, um jovem simples foi para a cidade em busca de seus sonhos. Comprou um hotel que era localizado onde hoje é a loja de imóveis Ponto Quente. Não se adaptando ao seu funcionamento, logo veio a vendê-lo. Depois comprou e trabalhou por 2 anos no bar do Ponto, de parada de ônibus, onde hoje é a loja Aquarela Calçados. Em 1957, aos 27 anos de idade, comprou a mercearia localizada na rua 15 de Novembro, onde permaneceu trabalhando por 49 anos, ou seja, até o seu falecimento, ocorrido em dezembro de 2006. Comércio este que se encontra com a família até hoje, ou seja, existente há 67 anos. Uma pena que o João Laurindo não esteja aqui, mas o meu querido pai, dia sim, dia não, ia lá comprar a sardinha. Aquela sardinha que, quando ele chegava em casa, minha mãe já sabia onde ele tinha comprado essa sardinha. Então, são lembranças que marcam, né? Meu pai adorava ir lá conversar com o seu tio, Mariana. Laurindo Caseloto casou-se com Josefina Bianco, também em 1957. E dessa união tiveram 4 filhos, Rosinei, João Roberto, Roselaine e Rosimeire. Com o decorrer dos tempos, a família foi aumentando, com a vida dos 8 netos. Esta foi a trajetória de um homem íntegro, honesto e muito cuidadoso nas suas decisões. Eu quero ler a importância de lembrar. Embora os avós não estejam mais conosco, é importante lembrar deles e da sua contribuição para a nossa família. Nós podemos honrar sua memória compartilhando histórias sobre eles, fazendo coisas que eles gostavam e mantendo vivas as tradições que eles nos ensinaram. Eu também não tenho mais os meus avós, então o que fica são as lembranças, né? As conversas, as histórias de vida que eles contavam para a gente, né? Que era difícil, mas que hoje a gente sente assim saudade, né? Das reuniões que a gente fazia na casa dos avós. Então é muito importante. Então eu peço aos colegas vereadores o voto favorável a esse projeto de lei 7 de 2025. E é isso aí, fico muito feliz, estou muito feliz em poder fazer essa homenagem ao seu Laurindo. Acho que eu não conheci, né? Embora o ano que ele morreu eu já morava em Bonifácio, mas não me lembro dele. Então fica aqui o meu carinho para a família e para o seu Laurindo Caseloto, que eu tenho certeza que ele está muito feliz. Boa noite. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 2 minutos, usará a tribuna o vereador Marcos Rogério, o Trovão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Toda a população que nos ouve, os presentes. Antes de falar da minha moção, né, parabenizar os familiares aí, no qual vai ser apresentado esse projeto. Mas o do seu Laurindo, aí eu falei, eu vou fazer só argumentar um pedacinho aí. Eu mudei para o bairro Carlos Cacetar em 1984. E ainda era terra. Não quer dizer que eu sou mais velho que você, não, Sheila. Mas era terra ali. E a gente ia
do Cacetário, não tinha escola ainda, a gente estudava no Severino. Meu pai trabalhava na Só Fruta, minha irmã trabalhava na Catelã Doce. Então nós pegávamos a bicicleta para entregar a marmita e passava ali. Meu pai era cliente do seu Laurindo, do Zé Costa, né? E quando criança ali era o caminho, né? Diferente de hoje que esses meninos vivem, né? Minha mãe ia fazer compra de charrete, chegava lá, colocava tudo no saco, amarrava o saco, colocava atrás da charrete e ia embora para o Carlos Cacetário, naquela avenidona de terra. Saudade, né? São pessoas que ficam na história da cidade que tem que ser relembrado. Parabéns a todos os familiares. A minha moção é a manifestação ao apoio institucional do projeto de lei 2858/2022, que propõe a anistia aos cidadãos que tenham participado das manifestações. Bom, como a maioria tem assistido em rede nacional, pelos meios de comunicação, WhatsApp, né, e as outras plataformas, o que nós temos vivido no nosso país é algo assustador, porque já não é mais, nós não estamos mais preocupados em prisão de criminosos, né, de traficantes. Hoje o problema do nosso país se tornou briga política, divisão da sociedade, de opiniões, mas aonde é apelado para um extremista, como nós temos visto aí de um senhor do Supremo Tribunal. As casas de leis, cada um tem a sua função, mas o que nós temos assistido é um poder no qual tem julgado todos sem direito de defesa. No dia 8, dia da prisão, as pessoas que foram levadas, e aqui a gente não está para defender vandalismo, muito pelo contrário. Quem quebra tem que pagar pelo crime cometido. Mas nós não podemos condenar pessoas que invadiram o espaço, que adentraram um local, a 15 anos de prisão. Nós não podemos condenar uma mulher porque passou um batom numa estátua em 14 anos de prisão. Quando nós temos em nosso país a justiça não sendo cumprida, quando se diz pessoas que cometem crime, assassinatos, homicídios, tráficos de drogas, tantas coisas no nosso país, no qual esses homens deveriam levar condenações para 10, 15 anos, e são liberados com 2 anos, 3 anos. Se não pegar ainda com as drogas, se não tiver mandato, o policial não pode entrar. E a população brasileira, ela já não aguenta mais tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e não existe justiça para essas questões, como eu estou dizendo. O ano passado, nós, na minha empresa, minha loja foi arrombada, foi saqueada. Quebrou todos os balcões, levou toda a mercadoria. Menos de meio período, aqueles homens já estavam presos. Algumas mercadorias foram devolvidas, conseguiram achar os policiais, outras foi embora. Mas o interessante é que 2 dias depois, os criminosos já estavam na rua, passando na frente da minha empresa, dando risada. Pagou R$2.000, já era. Então, devido a essa situação do dia 8, no qual eu estive presente em algumas manifestações em Brasília, na Paulista, estive no QG, participando, vendo as manifestações quando vários estados esteve em Brasília, manifestações passivas, de pessoas que estavam ali acreditando que poderia mudar o rumo do Brasil. E eu acredito que pode mudar, né? Um pouco diferente hoje. Eu acredito que a gente pode mudar, começando pela nossa cidade. Por isso eu me candidatei a vereador. Porque eu não posso ajudar a mudar o Brasil lá em cima, eu posso ajudar a mudar a minha cidade.
E por todas essas vezes que eu estive ali, conversando com os comerciantes, nunca vi uma briga, nunca vi agressão, nunca passei todo mundo. E nós temos relatos de ações criminosas que houve em ministérios em Brasília, que foram depredados, queimados, invadidos por outros grupos políticos, manifestantes de esquerda, assentamento, várias situações que nós tivemos ali e que nunca foi preso ninguém. Nós tivemos invasão em centro de pesquisa, onde quebraram inteiro o centro de pesquisa, tem filmado. Ninguém foi preso. Então, isso nada mais é uma grande perseguição. E essa manifestação em apoio é que faça da forma correta. Quem quebrou? Quem são os criminosos? Que prenda. Deu o trâmite devido para a pessoa se defender, para ser julgado. Agora, nós não podemos aceitar que um único homem, ele investiga, ele condena, ele julga, ele faz o que ele quer, e essas pessoas ficam ali sem ter direito de defesa. Então é muito triste quando você vê, independente se é de direita ou de esquerda, nós estamos falando de pais, estamos falando de mães que estão ali, já faleceram 7, taxistas, sorveteiro, pessoas que não tinham uma arma na mão, pessoas que não tinham como fazer golpe no país. De qual forma, gente? Olha o tamanho do nosso país, como que alguém dá um golpe no país sem arma? Então a intenção da moção é dar apoio a essas pessoas, que elas possam ter anistia e que possam sofrer aí da forma legal toda a investigação, o processo, e que possam ser revistas todas essas penas. É isso que eu trago nessa noite para seja votado por vocês. E, bem lembrado o Gugu aqui, eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. Anistia já, gente. Valeu, pessoal. Convido o vice-presidente, o professor Gugu, a assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 2 minutos, usará a tribuna o vereador Rafael Nisato. Mais uma vez, cumprimentar a todos. Noite de homenagens, eu gosto muito. A Câmara é feita para debater ideias e tudo mais, mas também para a gente reverenciar as pessoas que fizeram e que fazem história no nosso município. Então, também aqui cumprimentar, estaremos votando aí o projeto, a Denilson disse, de autoria dele, e que agora a Prefeitura indica 2 profissionais da saúde a serem homenageados. Aqui, cumprimentar a Vera Lúcia Minto de Mendonça e a senhora Isabel Faria do Amaral, que serão homenageadas em um dia posterior. Com grande alegria que a gente vota e com certeza aprova essa homenagem. Mais uma vez, parabenizar a Ceila pela lembrança do seu Laurindo Canzeloto, com certeza construiu uma linda história no município de José Bonifácio, deixou sua marca, deixou saudade, e não tenho dúvida nenhuma que construiu uma família maravilhosa que só traz frutos bons para o nosso município. A gente fica muito feliz em hoje também poder homenagear o seu Laurindo, a história do seu Laurindo. Nesse momento eu venho falar de um grande amigo, um amigo que a gente ganhou, que viveu pouco tempo em José Bonifácio. Nasceu, porém foi embora, voltou, e há 20 anos estava com a gente aqui, mas construiu uma história muito bonita de amizade com todos que o conhecia. E eu vou falar isso através da própria justificativa. Eu acho que na justificativa fala muito do que é o José Donizete de Oliva, Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1957, filho dos bonifacianos, Aparecido Oliva e Maria do Carmo Barreto. Cresceu na cidade de José Bonifácio, onde viveu uma infância simples e alegre,
marcada pelas brincadeiras de futebol nas ruas da cidade. Aos 18 anos, buscando novas oportunidades, mudou-se para a cidade de São Paulo para trabalhar. Em São Paulo, José Donizete conheceu Elisama Soares, com quem se casou no dia 11 de dezembro de 1982. Em 1983, nasceu o primeiro filho do casal, meu querido amigo Douglas Soares Oliva. E 2 anos depois, em 1985, veio ao mundo também a sua filha, também uma amiga muito querida, Fabiana Soares Oliva. Durante sua carreira, José Donizete trabalhou em empresas renomadas, como a Firestone e a Philips, onde se destacou pela dedicação e pelo comprometimento. Apesar de ter construído uma vida em São Paulo, José Donizete nunca esqueceu suas raízes e sempre dizia que, ao se aposentar, voltaria para sua terra natal. Esse sonho se concretizou em 2004, quando ele se aposentou e retornou para José Bonifácio. Ali na cidade que o viu crescer, ele encontrou novamente a tranquilidade e a alegria de estar perto da família e das lembranças de sua infância. José Donizete viveu seus anos de aposentadoria cercado pelo carinho da família, especialmente dos netos, que lhe amava tanto. Sua história é um exemplo de dedicação à família e às suas origens. Carinhosamente chamado de Chibata pelos amigos, ele deixou um legado de simplicidade, amor e felicidade na cidade onde tudo começou. E olha que história bonita, né? Uma pessoa humilde, que cresceu na nossa cidade, que foi buscar uma condição financeira melhor, trabalhar em outra cidade, mas nunca esqueceu dos amigos, da família, das suas origens, da sua cidade natal. Então, o amor que o José Donizete Oliva, o Chibata, tinha por essa cidade, eu acho que só isso já faz dele um merecedor dessa singela homenagem, né? Amar de verdade a sua terra natal e ser um pai exemplar, um avô carinhoso, um amigo zeloso, uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade, até me emociona, porque foi um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a gostar demais. O Douglas é meu grande amigo, um dos amigos que eu tenho na vida. E o Chibata, né, por ser pai dele, a gente sempre estava muito próximo. Então, acredito, Douglas, que através dessa historinha que a gente contou aqui, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, as pessoas hoje conhecem um pouco mais da história dessa pessoa, que foi um excelente pai, um avô extremamente amoroso, um cidadão honesto, trabalhador, que pagava suas contas em dias e que deu o belo exemplo e criou uma família maravilhosa, como é a família de vocês. Então, peço aí aos colegas vereadores o voto favorável para que a gente hoje possa eternizar o nome do meu querido amigo José Donizete Oliva nos anais da nossa cidade. Muito obrigado. Reassume a presidência o vereador Rafael Nisato. Terminados os oradores, coloca a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido, para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada, sem apartes, conforme o regimento interno dessa Casa de Leis. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2025, autoria da mesa diretora. Homenagem pelo Dia do Profissional de Saúde do município de José Bonifácio, comemorado todo dia 12 de maio, conforme instituído pela Lei Municipal número 4.277/2023. Adenilson Seron. Sim. Carlos Alberto de Almeida Beto Moreno. Sim. Sheila Sanches. Sim. Fábio Peão. Sim. Marco Rogério de Carvalho Trovão. Sim. Antônio Gustavo de Stefano Gugu. Sim. Ana Paula Teodoro, sim. Anderson Gustavo Penachiotti. Sim.
Rafael Nisato. Sim. Votado, o projeto de decreto legislativo número 4 de 2025 foi aprovado por 9 votos sim e nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 6 de 2025, autoria do vereador Rafael Claudomiro Nisato, dispõe sobre denominação de José Donizete Oliva a um bem público no município de José Bonifácio. Adenilson Seron. Sim. Carlos Alberto de Almeida Beto Moreno. Sim. Ceila Sanches. Sim. Fábio Peão. Sim. Marco Rogério de Carvalho Trovão. Sim. Antônio Gustavo de Stefano Gugu. Sim. Ana Paula Teodora Amado, sim. Anderson Gustavo Penachiotti. Sim. Votado o projeto de lei número 6 de 2025, foi aprovado por 8 votos sim e nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 7/2025, autoria da vereadora Ceila Sanches, dispõe sobre denominação de Laurindo Caseloto a um bem público no município de José Bonifácio. Adenilson Seron. Sim. Carlos Alberto de Almeida Beto Moreno. Sim. Ceila Sanches. Sim. Fábio Peão. Sim. Marco Rogério de Carvalho Trovão. Sim. Antônio Gustavo de Stefano Gugu. Sim. Ana Paula Teodora Amado, sim. Anderson Gustavo Penachiotti. Sim. Votado o projeto de lei número 7 de 2025, foi aprovado por 8 votos sim e nenhum voto contrário. Em votação única, moção de apoio número 8/2025, autoria do vereador Marco Rogério de Carvalho Trovão. Esta moção manifesta apoio institucional ao projeto de lei número 2858/2022, que propõe a anistia de cidadãos que tenham participado de manifestações públicas em território nacional entre os dias 30 de outubro de 2022 e a data de entrada em vigor da referida norma, desde que não tenham praticado crimes contra a vida, integridade física ou contra a liberdade individual de terceiros. O projeto contempla ainda a anistia a atos de apoio, organização, financiamento ou promoção das manifestações, inclusive por meio de plataformas digitais, conforme consta expressamente na redação da proposição. Adenilson Seron. Sim. Carlos Alberto de Almeida Beto Moreno. Sim. Ceila Sanches. Sim. Fábio Peão. Sim. Marco Rogério de Carvalho Trovão. Sim. Antônio Gustavo de Stefano Gugu. Sim. Ana Paula Teodora Amado, sim. Anderson Gustavo Penachiotti. Sim. Votada a moção de apoio número 8 de 2025, foi aprovada por 8 votos sim e nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, damos início às homenagens. Convido para adentrar ao plenário os familiares do saudoso José Donizete Oliva para receberem de minhas mãos uma cópia do projeto de lei aprovado por esta Casa de Leis. Por favor, todos os familiares, todos, genro, todo mundo.
ato contínuo, convido para adentrarem ao plenário os familiares do saudoso Laurindo Caselotto, para receberem da mão da vereadora Ceila Sanches uma cópia do projeto de lei aprovado por esse Poder Legislativo. Vamos falar por 900 minutos, com a parte de 700 minutos. Agora. Terminada as homenagens, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 2 minutos, o vereador Carlos Alberto Beto Moreno. Mais uma vez, uma boa noite. Parabenizo também essas duas homenagens aí, muito merecidas, né? Pai do nosso amigo Douglas, né? Donizete. Não tive a oportunidade de conhecer tão bem quanto o Rafinha, mas algumas vezes batemos um papo. Douglas, bem mais, né, Douglas? Aí sempre do futebol, um grande jogador de futebol, uma grande pessoa. E os familiares aqui também, né? Deus abençoe a todos vocês. Gostaria também de mandar um abraço para os garotos do meu projeto, ali no Cacetário, no projeto Voluntário Unidos Venceremos. Eles sempre estão pedindo para mim lá agora estão me seguindo, né? Estão me perseguindo, na verdade. Eu falo, me persegue lá nas redes sociais, hein? Então, um abraço para a garotada ali da Cacetário, do projeto, também da Santa Maria também, onde eu tenho um projetinho lá também, às quinta-feiras também. Falar aqui da inauguração da Amazul, eu fiz o possível para poder participar lá um pouquinho, passei lá por uns 15 minutos, né? Então, um abraço, fui lá conhecer lá as dependências lá, da inauguração, muito bacana, muito legal. Acredito que vai ser um lugar muito bem adequado, né? Vai ser muito bom, né, para aquelas crianças lá. Também tive no ginásio de esporte, como é que é o nome lá mesmo? Do Proerd, né? Onde tinha muita criança lá,
O pessoal tem aquele curso lá, né, o peão, na escola, com os policiais, onde eles ensinam ali, né, ensina a responsabilidade, o compromisso. É muito bacana a molecada aprender ficar longe de más companhias, né? Isso é muito importante. Então, parabenizo lá as professoras, né, os comandantes ali da polícia, que eu não lembro o nome agora para falar. Muito legal, foi muito maravilhoso. Estava cheio ali o ginásio de esporte, muito bacana. Agradecer também, às vezes a gente pede aqui para os chefes de serviço da prefeitura, né? Um deles é o Osmar, o outro é o Luciano Mendonça. Às vezes a gente pede alguma coisa, as pessoas vêm pedindo para a gente algum tipo de serviço, alguma coisa, e eles, na medida do possível, eles vão lá e fazem aquele serviço. Então, nada melhor também que agradecer. A gente pede e às vezes esquece de agradecer, né? São pessoas aí que também se esforçam também para fazer alguma coisa, né, dentro dos nossos pedidos aí. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Usar a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 2 minutos, o vereador Marco Rogério, o Trovão. Só para complementar a moção, eu esqueci aqui de algo importante. Na noite antes da manifestação, nós fomos para São José do Rio Preto para embarcar no ônibus para ir para lá. Ninguém sabia o que ia acontecer. E não deu lotação em Rio Preto. E eu voltei para trás. Hoje a gente, em casa, a gente começa a pensar e conversar com minha esposa e fala, Deus te livrou. E eu fico pensando, Deus me livrou e não livrou os outros. A gente não consegue entender o propósito de Deus na vida de cada um, né? Mas eu acabei não indo, como os outros daqui que estavam comigo. Muitas pessoas acharam que eu estivesse lá, outros até desejariam que estivesse preso também, né? Porque quando se fala uma briga política, tem uma rixa assim meia, alguns levam ao extremo. Mas se colocando no lugar de cada pessoa daqueles que estão presos, se eu estivesse ali, não teria visto meu neto nascer, não teria conseguido fazer as alterações que houve na minha empresa, né? Com certeza a minha esposa até teria desistido, porque nós passamos pandemia e as coisas no comércio tinham dificuldade, estava muito grande. Então a gente começa a pensar, né? E eu me coloco no lugar daquelas pessoas, né? Quantos que ali não tiveram a mesma oportunidade que eu tive? O ônibus chegou lá, né? E eles embarcaram achando que ia montar naqueles ônibus, ia para algum lugar, depois ia ser mandado embora para casa, e acabaram indo para um espaço, e alguns estão lá até o dia de hoje. Então é muito triste, ao mesmo tempo que eu me alegro, agradeço a Deus pelo livramento, mas me emociono em pensar naquelas pessoas que ali ficaram presas, né? Porque não são marginais e muito menos criminosos. Mas vamos lá. Eu recebi algumas ligações de moradores. Nós tínhamos feito uma indicação aqui a respeito da sinalização. Teve um acidente com um caminhão de boi, você chegou a ver, né, Fábio? Fios se bateram ali, pegou fogo, um risco, né? A falta de sinalização no nosso município é muito grande, né? Caminhões que não sabem qual avenida que eles têm o espaço que eles podem descer, né? Ruas mal sinalizadas, e ocorre esse tipo de acidente. No caminhão estava ali um motorista e uma criança, e eles ficaram até com medo de descer, às vezes por causa da energia ali, né, que estava os fios no caminhão. Então, são indicações que os vereadores fazem, como o Fábio fez aqui do semáforo do frigorífico, fazer a rotatória. São coisas importantes que, por mais simples que seja, como o Xerox, né, facilita a vida das pessoas, né? Nós temos outras escolas que têm quadras que não são cobertas, que professores também sentem dificuldade no frio para dar aula para essas crianças,
né, na chuva. Temos setores ambulatórios, posto que não tem lugar para as pessoas ficarem na madrugada para esperar até abrir. São N situações que nós, vereadores, estamos aqui para indicar, para trazer, né, porque quem está no meio do povo, a maioria dos vereadores aí, cada um tem o seu reduto. E essas demandas chegam até nós, talvez não chegue até o prefeito. E a nossa obrigação é representar a população. Então, sempre pensando em melhorar a vida do cidadão, e como a questão da ambulância, que nós fizemos, fomos atrás, iremos novamente cobrar o município, que realmente o contrato ele precisa ser honrado. E as pessoas dependem muito da ambulância na nossa cidade. Nós não temos ônibus circular, tem moradores de bairros que não têm como se locomover, muitos aposentados que montam em mototáxis para ir receber aposentadoria. Então, nós dificultamos a locomoção dessas pessoas. Então, é muita coisa ao mesmo tempo que precisa ser pensado, se fazer um projeto em cima disso, para que a gente possa melhorar a vida do cidadão bonifaciano. É isso que eu queria dizer nesse final de noite. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 2 minutos, o vereador Antônio Gustavo, o professor Gugu. Mais uma vez, boa noite a todos. Falar aqui, mais uma vez, rapidinho sobre os homenageados. Seu José Donizete, eu sempre acompanho o Douglas nas redes sociais e vejo as postagens que ele faz e sei da saudade que ele tem do pai dele. Eu compactuo do mesmo, eu perdi meu pai há pouco tempo e eu sei do tamanho que é a dor e a saudade. Que essa homenagem traga um pouco de conforto, se Deus quiser, Douglas, você merece. E Laurindo, na verdade eles não conheceram, mas eu vou falar para vocês, eu conheci demais o seu Laurindo. O seu Laurindo, ele ficava a minha avó é a Didi. A minha avó Didi, ela nunca, acho que ela não, eu nem lembro dela ter feito compra em mercado, ela só comprava no Laurindo. E era uma caderneta, e quando aí minha avó liberava para a gente, falava, pode ir lá. Aí eu ia lá comprar saquinho de granulado e aqueles cones com doce de leite dentro. E aí eu assinava a notinha e achava o máximo, porque eu não precisava pagar, mas a minha avó tinha que pagar. Mas eu lembro muito, muito, muito do Laurindo. Ficava bem do lado ali da casa da minha avó e da minha família toda, acho que ali, minha tia Rita também, todo mundo ali sempre frequentou. Aí depois o João Laurindo, né, continuou tocando. Acho que ele toca até hoje, né? E então é uma homenagem muito merecida. A hora que eu vi a foto dele ali, impressionante, como me veio à cabeça a venda certinha dele. Então, muito, muito feliz com a homenagem. Parabéns, Sheila. E a todos vocês, parentes. Alguns pais estavam presentes aqui de alguns alunos e eles já foram embora porque estavam com as crianças pequenas. O Vaguinho, por exemplo, estava aí com a Eloá, uma atleta nossa em ascensão. Ela está indo muito bem nos campeonatos. Ela já foi embora, mas queria deixar aqui registrado. E os pais do Lorenzo também estavam aí. E aproveitar também para mandar um abraço a todos os nossos alunos lá da natação e aos pais dos alunos que confiam no nosso trabalho. Então, vocês que estão acompanhando de casa aí, muito obrigado por permitir que a gente faça o melhor pelo filho de vocês. E falar para vocês que a gente está trabalhando já faz um tempinho, a gente está trabalhando para que os Jogos de Inverno desse ano, mais uma vez, sejam um sucesso. E estamos planejando para que seja, mais uma vez, um evento de muito orgulho para a nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, chega a ter, se eu não me engano, o recorde são 37 municípios que participam. O ano passado, se eu não me engano, também faltou apenas um para a gente empatar com o recorde. Então, vamos trabalhar para, quem sabe, esse ano a gente não consiga trazer mais 2 municípios aí e ultrapassar essa marca. Os Jogos de Inverno,
ele, por mais que pareça uma coisa simples, ele tem que ser elaborado e preparado com muita antecedência. O Rafinha tem acompanhado aí, porque a gente tem procurado trazer, inclusive, verba da Secretaria do Estado, e agradecer aí a Coronel Helena, que tem ajudado bastante, né, Rafinha, quanto a isso. E, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo esse evento com recurso do governo do Estado. E é isso. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns a todos os homenageados. Boa noite mais uma vez a todos. Mais uma excelente sessão, boas indicações, projetos de lei, homenagem. Mais uma vez, dizer da felicidade de a gente poder relembrar aqui do seu Laurindo Caseloto, uma linda história, né? Eu fico muito feliz hoje de poder a gente ter deixado para os anais aí da história o nome do seu Laurindo Caseloto e também do meu grande amigo José Donizete Oliva, que, como eu fiz a leitura na justificativa, uma história bastante significativa, de amor à terra natal, de trabalho, de buscar o melhor para a sua família, de buscar o seu sustento, uma melhor condição financeira, mas sem esquecer o amor que tinha por José Bonifácio, retornar depois de aposentado e poder viver, compartilhar com a gente aí por 20 anos, uma amizade muito especial, né? Cumprimentar aqui o Douglas, a Fabiana, cumprimentando a sua mãe, cumprimentando todos os familiares, dizer que para mim é motivo de satisfação. O Anderson disse que gostaria de uma parte, eu gostaria de conceder a parte para o Anderson falar um pouquinho. Obrigado, Rafa, pela parte. Fica aqui meu agradecimento, né, por esse momento e poder, né, falar para os familiares a importância de eternizar, né, o nome num bem público, que eu acho que fica a lembrança, fica a memória, né, de você olhar e saber quem foi, o que contribuiu, né, e fazer um adendo, Fabiana. Você estava num momento muito difícil, né, que você tinha acabado de perder o seu José, e você foi de uma tremenda profissional e profissionalismo. Você foi na formatura da pré-escola o ano passado, teus alunos estavam esperando, porque eles tinham uma dança, né, você era a referência deles naquele momento, naquela formatura deles que é marcante. E você, com o coração apertado por dentro, mostrou a profissional que você é e honrou com seus compromissos mesmo assim, né? E foi lá fazer a alegria daquelas crianças e dos familiares que estavam lá. Então eu pedi isso para poder falar e deixar aqui os meus parabéns, né? Porque eu falo, não é um momento fácil, né? Quando a gente perde alguém que a gente gosta, que a gente ama, mas o seu profissionalismo, você foi lá e sabia que tinha todas aquelas crianças que dependiam de você. Então, parabéns por aquele momento, aquela atitude, porque fica gravado no nome das crianças. E que Deus te recompense, assim, abençoe todos os familiares, tanto o seu José, tanto o seu Laurindo, tá? Pela homenagem. Parabéns. Obrigado, Rafa. O Anderson, aqui nos bastidores, falou, será que eu poderia pedir uma parte para falar um pouquinho disso? Falei, com certeza. Uma lembrança dessa é justamente para a gente até reverenciar a história do Donizete, né? Afinal de contas, isso se chama também educação, né? Profissionalismo. E isso é um pai que passa, um pai, uma mãe que passa para os filhos. Então, vem de berço, né? Veio do seu pai, né? Você estava ali com o coração dilacerado, com certeza destruída, mas mesmo assim sabia que era responsável por aquelas crianças e não deixou de cumprir o seu papel, de ir lá e fazer bem feito o teu trabalho, mesmo estando, né, destruída, não tenho dúvida nenhuma. Eu sei, eu vivenciei o amor que vocês tinham pelo meu querido amigo Chibata. Então,
parabéns mais uma vez à família, né? Acho que eu fico tão feliz quanto vocês de hoje a gente poder eternizar o nome de José Donizete Oliva, um bem público do nosso município. Gostaria também de dizer, foi muito bonito, né? Estava lá o Gugu, o Beto, o Trovão estava na formatura do ProERD, no dia 30. Foi muito legal ver a conexão dos alunos com o policial, né? Eu acho que esse programa, né, que é um programa onde é contra a violência e contra as drogas, né, ensina as crianças a se protegerem das drogas e da violência, mas também um policial estando próximo às crianças, elas já percebem que o policial foi feito para fazer o bem para o cidadão de bem, né? Que a polícia, ela é amiga daqueles que são cidadãos de bem. Então, acho que isso é bastante importante. Então, deixar aqui um grande abraço aí ao Cabo Maurício, né, que é o professor dessa criançada. A gente percebe... Quem? O Papa? É o Papa, o apelido dele é Papa? Mas realmente a gente percebe a conexão, né, Gugu, que as crianças têm com ele. Eu não conhecia a fundo o projeto, mas fiquei assim muito feliz em ver. Se na formatura foi daquela forma, imagino como é que é a conexão na sala de aula, né? Uma formatura assim muito bonita. Então, tão de parabéns aí o pessoal do ProERD. Acho que é uma iniciativa sensacional que só vem a somar na educação das nossas crianças. Do mais, era isso, e terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 12 de maio de 2025. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.